Ok, esse aqui é o Conan, que todo mundo conhece, todo mundo ama. E se eu te dissesse que existe um Conan pirata? E não é um Conan com tapa-olho, perna de pau, num barco, não. Existe um Conan mexicano, publicado nos anos 50. Assim, literalmente, a primeira aparição nos quadrinhos do Conan não é da Marvel, né? A Marvel fez a primeira aparição oficial, porque existe esse Conan mexicano. A editora Criativo resolveu fazer né, esse lançamento. Aqui eu tenho um print do Facebook da editora. Ó, Rainha da Costa Negra, a primeira aparição do Conan nos quadrinhos. Descubra as origens do Conan. Gente, esse Conan, ele até é loiro. Aí os meus queridos amigos lá do Fórum Conan, eles observaram o preview que a editora Criativo divulgou no site, com a pré-venda, e perceberam que era exatamente igual ao Conan pirata. Gente, é muito difícil de falar dessa pauta. Eu digo assim, na Deep Web dos quadrinhos, alguém foi lá, pegou o Conan mexicano, fez o scan e traduziu. Então tu poderia ler o Conan mexicano de formas não oficiais. A galera do Fórum Conan observou que o preview da editora Criativo, o quadrinho que eles publicariam, isso estava lá no site, era na verdade os scans que tu encontra na internet. E assim que os caras fizeram essa denúncia, a Criativo tirou do ar a pré-venda, né? Tu não encontra mais, até tu encontra no Google se pesquisar, né? Rainha da Costa Negra, mas tu não encontra no site deles mais a venda, né? Eu também entrei em contato com a editora, eles não chegaram a responder, né, até o fechamento desse programa, mas agora a dúvida de todo mundo é: se tu pirateia um quadrinho pirata com uma tradução pirata, tu te torna um pirata? Eita. Eu quero começar esse programinha querido de domingo, agradecendo a todo mundo que apoia o Dois Quadrinhos no Catarse. Gente, de coração, tá? Valeu. Vocês ajudam a manter o espírito desse programa, que é misturar a parte do fã com a parte jornalística. E a gente vai começar com uma parte do fã, que é um rumor sobre o universo Ultimate da DC. Acho que vocês devem lembrar que no começo dos anos 2000, a Marvel recriou, né, ela relançou os seus principais personagens em versões mais atualizadas. Tudo começou, na verdade, no Homem-Aranha, né, foi um senhor sucesso, e aparentemente a DC vai imitar. O que é legal, tá? Só pra constar, eu tô brincando aqui, fazendo uma provocação, mas, pô, tomara que a DC faça algo parecido. Esse rumor surgiu no Bleeding Cool. A princípio, a iniciativa vai se chamar Absolute DC Comics. E o Scott... bom, calma. Primeiro, vocês estão vendo aqui a matéria do Bleeding Cool, ela foi retweetada pelo Donny Cates. Donny Cates é um dos maiores nomes aí dos últimos anos na Marvel. Primeiro que isso dá mais força pro rumor. E segundo que me anima muito. Pô, imagina o Donny Cates pegando um personagem da DC. Será que tem chance dele participar desse projeto? Pô, ia ser bem legal. A má notícia, pelo menos na minha opinião, é que o cabeça desse absoluto DC Comics, segundo o Bleeding Cool, vai ser o Scott Snyder. Sim, peraí. O cara da Corte das Corujas. Lembrando aqui, eu gosto da Corte das Corujas, eu acho um arco legal, mas, sabe, é um Batman meio pipocão, um Batman que parecia um youtuber de Amoeba, sabe? Toda hora tinha que chocar com o Coringa Imortal, o Gordon, um Batman robô, enfim. Aí depois veio aquele Metal, que eu acho uma cafonice sem fim, ele fez 2 eventos na DC que não tem a mínima graça, pelo menos na minha opinião. Então agora aí a editora vai colocar ele para encabeçar uma grande iniciativa, né? Pelo menos é o que dizem os rumores. E para deixar esse rumor mais interessante, em julho desse ano, a DC vai lançar o Absolute Power, que é um evento que junta Mark Waid e Damora, né? Acho que dá para chamar de uma mega saga da editora, né? Vai ter vários tie-ins, são tipo 30 revistas escritas pelo Mark Waid, inclusive. O plot do evento não parece muito legal, né? O Salvaguarda vai se juntar com a Amanda Waller e com a Rainha Brainiac para roubar os poderes dos meta-humanos da DC. Eu vou ler porque é Mark Waid e Damora, porque a história não me pegou muito. O ponto é, será que essa saga que se chama Absolute Power vai lançar o Absolute Comics da DC? Tá, e para terminar o assunto DC Comics, a gente tem que falar sobre o relançamento da Bela Casa do Lago, que na verdade nem vai se chamar mais a Bela Casa do Lago. Agora é o The Nice House by the Sea, né? A Bela Casa à beira-mar, vai juntar novamente James Tynion e Álvaro Martínez pelo Black Label. Para quem não tá sabendo, a Bela Casa do Lago foi um hit dos últimos anos, né? Um quadrinho de horror da DC, que ganhou o Angoleme, chegou a vencer a Eisner, e agora vai ganhar uma segunda temporada, né? Na verdade é um segundo ciclo. Foram 2 encadernados, a Panini já publicou o primeiro, e agora a gente vai ver aí a sequência a partir de julho de 2024. Tem um preview aqui que a DC liberou, eu tô bem curioso para saber o que vai acontecer, porque vai mudar os personagens, vai mudar a localização,
vai mudar tudo, né? No quadrinho, basicamente. Vamos lá, que esse é o meu momento. Galera, a primeira exclusiva internacional do Dois Quadrinhos. Isso que vocês estão vendo é um print do Bleeding Cool citando o canal. Porque, vamos lá, geralmente os sites brasileiros, e não só os brasileiros, né, os sites do planeta todo, se alimentam de notícias de sites norte-americanos para produzir conteúdo. E dessa vez a lógica se inverteu, porque eu fui o primeiro a dar uma notícia, né, um furo de notícia no planeta inteiro, e ainda tinha uma entrevista exclusiva com um dos envolvidos na questão, que é o Da Xiong, né, um quadrinista chinês. Vocês devem lembrar de toda a polêmica envolvendo as capas que ele fez para DC Comics, né, tem aqui a Mulher Maravilha, o Shazam e a Poderosa. Ele foi amplamente acusado nas redes sociais de utilizar inteligência artificial para produzir essas artes. Nesse meio tempo, o quadrinista chegou a postar o lápis da capa, né, para justamente mostrar, olha só, gente, eu não utilizei inteligência artificial, tá aqui o rascunho original, então a princípio tá tudo certo. E eu conversei com o Da Xiong faz umas 3 semanas mais ou menos, eu troquei uma ideia com ele por e-mail, e ele tá arrasado. Tá, em primeiro lugar, nossa, o cara tava bem para baixo, ele comenta que foi pego numa caça às bruxas, que basicamente é que na prática esse lance de inteligência artificial acabou criando um pouco uma paranoia nas pessoas, porque o que é inteligência artificial, o que não é, né? O quanto essa tecnologia está evoluindo a ponto de tu conseguir ou não diferenciar, né, a presença ali. E aí, nossa, tem muita gente que pegou pedacinhos da arte dele, foram apontando, e algumas coisas até fazem algum sentido, outras são tipo delírio coletivo. Mas voltando aqui para a relação da DC com a possível acusação de inteligência artificial, na entrevista que ele me deu, o Da Xiong comenta que basicamente ele e a DC decidiram trocar as capas por conta da controvérsia, né, que isso poderia afetar as vendas e que em nenhum ponto a DC remover essas capas, né, das comic shops indica que é uma inteligência artificial que foi usada, nem nada do tipo. Ele chega a comentar que há 30 anos ele trabalha nessa indústria e sempre o desenho dele foi à mão. Bom, então, a DC substituiu essas 3 capas que vocês estão vendo por essas outras 3 aqui de baixo, né? Uma é do Dan Panosian, que é da Mulher Maravilha, o Shazam, ele é do Cully Hammer, e a Power Girl, né, a Poderosa, é do Dave Johnson, que é um baita de um capista também. Uma galera se empolgou, inclusive eu, né, pelo fato da DC ter removido as artes, né? Parece um recado do tipo, não, aqui nós somos a DC Comics e não queremos inteligência artificial. Não é o caso. Na verdade, o Jim Lee, num evento que ele foi na França, acho que foi mês passado, se não me engano, ele deu uma entrevista falando sobre esse tópico e ele comenta justamente que é muito difícil para a DC ter um posicionamento agora sobre esse tópico, porque como é uma empresa com vários níveis, tipo games, séries, filmes, etc., se eles disserem, não pode usar inteligência artificial, tá, mas a que nível? Como? Onde? E galera, é uma empresa como qualquer outra. Para mim é muito certo que eles estão... Sabe quando tu bota o pé na água, na beira do mar? Só o pezinho, para ver se tá quente ou fria a água? Eu acho que é um pouco por aí, sabe? Vamos ver o quanto a sociedade vai aceitar a inteligência artificial, vamos ver até onde isso vai. Eu só tenho uma certeza. O meu gibizinho, eu gostaria que ele fosse feito por mãos humanas, tá? É isso. Vamos falar então sobre o grande assunto do momento, que é a Amazon, né? A relação da Amazon com o mercado de livros, o mercado de quadrinhos. No último final de semana, teve um encontro em São Paulo entre as comic shops de lá, né? Foi na Comic Boom, o Universo HQ ele transmitiu, né? Para quem quisesse assistir ao vivo o debate. O assunto passou por comic shops, por acusações pesadas, por mercado de quadrinhos e terminou em Lei Cortês. Eu vou procurar aqui organizar o debate, eu vou tocar em tópico por tópico e a gente tem que começar falando de matemática. Tá aí, né? Você sabe que eu sou professor de matemática. Aqui tá um lindo gráfico de pizza que eu fiz para explicar o tema de agora. O primeiro grande tópico que teve nesse encontro de comic shops foi sobre uma acusação de que a Amazon ela aumenta o preço dos quadrinhos, né? Que ela obriga as editoras a ampliar o preço. E para explicar isso, agora eu preciso de um pouco de matemática mesmo, tá? Eu vou explicar como é que funciona a precificação dos quadrinhos no Brasil e dos livros, na verdade, no geral. Então, gente, vai demorar um pouquinho, tá? Acompanha comigo, talvez esse programa fique um pouco mais longo. Como vocês podem observar, nesse lindo gráfico extremamente ilustrativo, o preço de capa de qualquer livro ou quadrinho, ele é dividido na metade.
né? 50% vai para distribuição e 50% vai para editora. É assim desde que eu... Bom, eu não cheguei a pesquisar isso a fundo, mas desde que eu tenho um canal de quadrinhos e converso com editoras, esse é o padrão de mercado, né? Isso vale para loja de quadrinho, para banca, enfim, para tudo. Especificamente no caso da banca não é bem 50%, porque existe o distribuidor que leva o quadrinho até a banca e existe o lucro da banca. Então vamos dizer que seja 50% para a editora, no caso de banca, 25% para o distribuidor que leva até a banca e mais 25% por conta da própria banca, por, né, o jornaleiro também né, ter o seu próprio lucro nessa matemática toda. O que eu resolvi fazer? Para ir a fundo e entender como é que funciona essa relação entre editoras, preço, Amazon, eu fui conversar primeiro com as editoras. O Rodrigo da Figura, ele me passou números exatos, ele foi bem transparente, e ele falou em 52%, né, que, digamos, as outras distribuidoras, né, outras livrarias, como eu falei, todo outro processo padrão, ele é 50% e a Amazon é 52%. Eu conversei também com a Conrad, e eles não me passaram números exatamente, mas me disseram que a relação deles com a Amazon é muito próxima ou igual às outras distribuidoras normais, etc. Uma terceira editora, que preferiu não se identificar, né, é porque na verdade eles não sabem o quanto esses números podem ou não ser divulgados, né? Ela me falou de 50%. O Bruno Zago, do Pipoca, ele já refutou algumas vezes essa questão de que o preço de capa não é verdadeiro, né? Ele é aumentado para depois calcular o desconto. Ele diz que não faz sentido isso para a editora, porque primeiro que ela vai criar um produto mais caro e segundo que a editora paga royalties para os artistas, né, originais. Então se ele aumenta o preço de capa, ele está gastando mais ao mesmo tempo, então que isso simplesmente não faz sentido. E todas as editoras que eu falei foram unânimes em dizer que trabalhar com a Amazon é interessante porque a Amazon paga, né? Não é algo como aconteceu com a Figura, com a Cultura, com a Saraiva, que pô, várias editoras aí tomaram um calote gigantesco. Eu falei um pouco também sobre a questão das promoções, né, com os entrevistados, e eles me passaram que algumas vezes quando tem uma promoção grande, o percentual da Amazon ele muda justamente por conta da promoção, mas que isso é uma prática comum de mercado, né? Isso não vale para todos os itens e é meio normal no sentido de que meio que todo mundo baixa a sua margem para justamente dar um desconto maior e, sei lá, pegar um item que já está em estoque há algum tempo, né? Mas isso vale para promoções grandes. Agora a gente chega na segunda parte do debate, que é a solução. Né? Porque, ok, existe a relação da Amazon com as editoras, enfim, existe a questão das promoções, mas existe também o ecossistema do livro, né? Que é o fato de que hoje a Amazon ela representa 50% do mercado de livros, enquanto a leitura tem 12%. E é importante, lógico, que a gente tenha mais livrarias. Galera, então, não tem muito para onde correr. Né, o debate foi muito pautado pela lei do preço fixo, como vocês podem ver aqui na notícia do Estadão, assinada pela Luísa Pastor. Esse é um projeto de lei que ele avançou no Senado, né, ele avançou pouco, mas ele está avançando, né, enfim, no cenário brasileiro. Galera, eu já fiz 2 vídeos há 6 meses, quando esse projeto de lei foi desarquivado, né, 6 meses atrás, eu fiz 2 vídeos, eu entrevistei as editoras, são vídeos bem ricos, falando sobre a Lei Cortez, então vou deixar os links aqui embaixo, tem tanto a notícia e depois o debate, editoras, leitores, etc. Esse debate, ele é bem complexo e ele é bem interessante. O que me deixa triste nessa discussão toda é que, por mais que os quadrinhos sejam muito importantes para o mercado de livros, e, enfim, é uma mídia que já fica às vezes entre os mais vendidos e tudo mais, nós somos uma pequena fagulha. Quem vai realmente decidir isso e ter um posicionamento mais impactante, vamos dizer assim, é a galera dos livros. Né? Não somos muito bem nós. Agora chegou o momento da gente apresentar o cenário atual e as nossas contradições. Se preparem. Vamos por partes. Primeiro, as outras lojas não conseguem chegar nos preços da Amazon porque não tem a mesma grana, né, o mesmo poder que a Amazon tem? Sim. As editoras têm vendas garantidas e garantia de pagamento nas lojas pequenas? Não tem. Esse, inclusive, é um assunto que rola nos corredores do mercado de quadrinhos. Outra contradição. A Amazon deseduca o consumidor com frete grátis? Sim, né? Acho que nenhuma loja, ou praticamente nenhuma, tem essa capacidade de entrega que no Brasil, por ser um país gigantesco, é muito cara. E ao mesmo tempo, lojas pequenas não entregam onde a Amazon entrega ou o frete delas é muito caro. Fato também. A Amazon não tem impacto cultural numa cidade e não faz aqueles grandes eventos, sessão de autógrafos, etc. Não faz.
Só que também as lojas de quadrinhos fazem isso muito bem, mas no Brasil tem menos loja de quadrinho do que tem capital. E elas ficam geralmente concentradas nas capitais. O leitor de quadrinhos, ele quer o gibi mais barato? Sim, sim, o livro tá caro, o poder de compra do brasileiro, né, tá em baixa. Agora vem a contradição. O gibi mais barato, com frete grátis, promoção de 60%, 70%, ele prejudica o mercado no geral? Sim, sim. Porque o resultado vai ser menos livrarias, né, menos variedade de quadrinhos. Na pesquisa feita pela Nielsen no ano passado, né, sobre o ano anterior, né, 2022, esse estudo não saiu ainda esse ano. Pela primeira vez na história do mercado brasileiro, né, do mercado livreiro, as vendas online em 2022 superaram a venda das lojas físicas. Ou seja, de fato a gente está vendo um movimento, né, do leitor indo comprar livro online. Eu me pego pensando o seguinte, a Lei Cortez, ela é muito bem intencionada, né? A ideia é limitar os descontos a 10% nos lançamentos, né, no primeiro ano, para que outras livrarias possam concorrer com a Amazon, né, e que aí surjam mais livrarias e tudo mais. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, o meu receio é que essa lei sendo aprovada, cara, as vendas vão cair absurdamente. E aí muita gente vai dizer o óbvio. Pô, essa lei ela foi proposta em 2015. Ela está sendo aprovada. Agora, se for aprovada, né, ela vai surgir num contexto que já tem quase um monopólio por parte da Amazon. Isso pode melhorar a longo prazo? Eu sinceramente não sei. Eu sei de uma coisa, eu tenho uma sorte muito grande, aqui em Porto Alegre tem livraria, tem comic shop, né? Vocês estão vendo aí imagens da Tutatis, né? Eu tenho um programa mensal na comic shop aqui da minha cidade, então a minha sugestão é que tu faça como eu. Se tu tem esse luxo, como eu tenho por aqui, cara, sei lá, tenta aproveitar, tá bom? É isso. Lançamentos da semana. Galera, deixa eu começar com um disclaimer. Não tá muito simples pra gente aferir os lançamentos da Panini. Porque às vezes as datas são remarcadas, às vezes, enfim, ou às vezes parece que não vai ter lançamento uma semana e vai ter. É difícil usar o site como referência. A gente está dando o melhor aqui, então às vezes pode ter alguma variação. Mas na verdade a gente vai começar nem com o lançamento da Panini, é com o lançamento que saiu há poucos dias na França do Pipoque Nanquim, que é a estrada do Malou Larsenet, o cara do relatório de Brodeck, do Combate Cotidiano. Agora ele adaptou o livro A Estrada, né, que também tem filme, do Cormac McCarthy. Para quem não viu o filme nem leu o livro, é um apocalipse, né? É uma história que o apocalipse já aconteceu e a gente tem um pai e um filho tentando sobreviver. Eu li o livro tem alguns bons anos e como dá pra ver aqui nas páginas, é uma história bem deprimente. Né, tem momentos, tem grupos específicos tentando tomar o controle, né, das cidades, vai ter a luta por comida, né, do pai e do filho. O livro ele é considerado um dos maiores da literatura mundial dos últimos anos. É um lançamento que está sendo bem comentado tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Né? E, cara, é engraçado que o Malou Larsenet, estou acompanhando o Instagram dele agora, né, ele deve ter desenhado tanta coisa deprimente que as últimas postagens é tudo coisa fofinha, coisa alegre. Putz, agora tem um lançamento que eu realmente preciso ler. Gente, de tudo que já saiu de ônibus, um dos que eu mais queria era esse aí, Batman por Paul Dini. Todo mundo conhece, né, o Paul por conta do trabalho dele na série animada do Batman. Ele é um dos criadores da Arlequina e essa publicação linda vai compilar todos os pequenos trabalhos dele no Batman e mais, né, a participação mais longa na Detective Comics e no Streets of Gotham. Eu realmente preciso ler isso. O Batman do Paul Dini ele é muito respeitado entre os fãs, né, por ser um Batman mais sombrio, detetivesco. Para terminar, tem um lançamento que a gente não sabe, tá? Não temos certeza se vai sair ou não, porque já foi reprogramado algumas vezes, que é o Spawn Origins, né? Finalmente a volta do Soldado do Inferno, né? O grande símbolo da Image ali dos anos 90. Talvez retorne essa semana. Pelo menos é a previsão de lançamento do site da Panini. Essa primeira edição, eu acho que ela vai ser bem simbólica para o nosso mercado. Porque aqui tem aquela história do Billy Kincaid, né? O vilão, aquele do Spawn, que é perturbadora. Galera, é algo doentio. Eu sou muito de ver coisas pesadas, tá? Filme, série, tudo. Mas o que eu vi nesse gibi do Spawn ali, acho que é a edição 5, se eu não me engano, é muito pesado. Então eu acredito que essa publicação da Panini vai meio que definir quem vai continuar ou quem vai parar com o Spawn.
a gente acaba esse programa com uma imagem do Soldado do Inferno. Tomara aí que saia essa semana. Lembra de deixar teu comentário aqui, seja do assunto lá da inteligência artificial, seja para parabenizar o Dois Quadrinhos aí, né, por a primeira exclusiva. Gente, eu fui o primeiro cara no planeta a dar essa notícia da DC. Não sei se vocês estão entendendo o tamanho disso. É muito legal.